E aí, pessoal, eu tô gravando pela segunda vez sobre o mesmo tema. Ontem eu havia feito uma live, só que não deu certo, a imagem ficou muito ruim mesmo. E que eu tô gravando pela segunda vez, o que é bem chato. Mas eu tinha prometido a minha amiga lá no Facebook, a Daiane Viana, que fazer uma live lá. Ela tinha feito um tópico no Facebook, me marcou e pediu minha resposta. Eu respondi por escrito, falei que ia fazer uma live e tal. E eu fiquei bem lisonjeado, sabe? Eu tô fazendo aqui também de bom grado mesmo. Eu também tenho prazer de fazer aqui o vídeo, apesar de ter esse negócio, esse lado chato, de ter que falar de novo o que eu tinha gravado lá. Mas eu fico lisonjeado mesmo. Quando eu falei que ia fazer a live, ela reagiu como se fosse, uau, algo importante. Eu até me senti importante, sabe? Uma live minha, me senti uma celebridade, ó, um Ancapstar aí. Mas, enfim, trata-se de um tema bem interessante, eu acho, que nem é tão abordado assim. Hofbauer, pai do anarcapitalismo, visto por muitos como o maior anarcapitalista e tal. Hofbauer tem um posicionamento muito equivocado, ao meu ver, e a gente pode falar para uma boa parte de outros ANCAPs, né? Até mesmo pessoas que têm uma grande admiração pelo Hofbauer, muitos teóricos que admiram o Hofbauer, têm um posicionamento veementemente diferente, né? O Walter Block, apesar das suas pisadas na bola, já falei já uma live sobre pisadas da bola do Walter Block, que às vezes essa perspectiva chega até um ponto até mais absurdo do que o próprio Hofbauer, mas no ponto específico sobre parar que é equivalente a assassinato, deixar uma criança morrer de fome, né, você ter o seu filho, você deixar a criança lá no cantinho da casa morrendo de fome, segundo Walter Block isso é equivalente a assassinato, eu acho que é bem sensato isso. Também a Stefan Kinsella tem analogias interessantes, como você empurrar um amigo e cair num rio, se ele não souber nadar e morrer afogado, você é o culpado por homicídio, tá? E você tem a obrigação, se você não quer ser responsabilizado por um homicídio, você tem a obrigação de salvá-lo, de se jogar lá no lago e salvar o amigo, tá? Porque você colocou o seu amigo nessa situação. E eu gosto mais ainda da analogia do Stefan outro Stefan, que é sobre um sequestro. Ele fala, se você sequestra uma pessoa e você coloca ela presa lá, amarrada, e você não dá comida para essa pessoa, e a pessoa for morrer de fome e tal, você é culpado por homicídio, não só pelo sequestro. Então, se você não quer ser responsabilizado por homicídio, você tem a obrigação de alimentar essa pessoa que você sequestrou. Senão você vai responder por dois crimes, né? O sequestro e o homicídio. Você colocou, na mesma lógica, você colocou a pessoa em tal situação, então você tem o dever de remediar de algum jeito, de evitar a morte da pessoa, porque você colocou a pessoa em tal situação. Enfim, o Hofbauer tem um posicionamento, por mais que tenha admiração pelo Hofbauer, tem um posicionamento muito equivocado sobre negligência parental. Então, segundo o Hofbauer, é ético que o pai deixe o filho morrer de fome. Ele diz que é ético e não moral. O próprio Hofbauer faz a distinção de ética e moral. Ele fala que ele nem entra na questão se é moral isso, né? Se é bom. Ele fala sobre ser ético. Se a lei deve pesar, né, contra esse pai que é negligente. Eu acho que tem que pesar sim. Eu acho que é um crime deixar a criança morrer de fome. Porque assim a criança tem direitos. Os filhos têm direitos sim em relação aos pais. Tem sim. Os pais, eles colocam a criança em tal situação e devem remediar essa situação. Os pais colocam a criança numa situação incapacitante. Crianças, elas têm um monte de incapacidades, né, de limitações, momentâneas, sim. Também essa questão também de capacidade, concepção de capacidade, há algumas concepções diferentes. Essa capacidade seu potencial. A gente pode falar que a criança tem normais, as crianças têm uma grande capacidade, né? Mas estou falando aqui de capacidade de prática, né? De prática imediata, né? Então, as crianças estão numa situação incapacitante momentaneamente, apesar da capacidade, sim, cognitiva, em casos de crianças saudáveis, né? Elas têm a capacidade de fato, ter uma autopropriedade plena, né? De exercer sua autonomia e tudo mais. Enfim, já há bons argumentos aí refutando Hofbauer na questão da negligência em relação à alimentação, mas a alimentação, apesar de ser algo, sim, necessário de fato,
não é o suficiente. É necessário sim, mas não é o suficiente. A gente pode pensar num extremo de um pai que coloca o filho trancafiado num porão e dá a alimentação, sabe? Tudo mesmo, uma dieta super equilibrada, a gente pode pensar assim, sabe? Protege mesmo a criança fisicamente. Só que existe um gravíssimo abandono intelectual. A criança não tem nenhum estímulo intelectual. Ela vai crescendo 10 anos, 15 anos, 20 anos e se tornou basicamente um animal irracional que apenas emite grunhidos. Só isso. Nem aquisição de linguagem a criança conseguiu ter, o filho conseguiu ter. Por quê? Porque o pai praticou um abandono intelectual, um extremo abandono intelectual. E qual é o posicionamento libertário em relação a isso? Isso é antiético? Isso é antiético. O pai está, sim, violando, de certo modo, a autopropriedade da criança, por mais que ele proveja alimentação. Mas a alimentação não é a única obrigação. Alimentar não é a única obrigação que os pais têm. Não é o único dever que os pais têm para com os filhos. Também existe, dentro da guarda, a gente pode falar, dentro do direito natural, né? Não tem nada a ver com contrato, não. Direito natural, tá? Não precisa de contrato nem nada. Os pais colocaram a criança naquela situação, eles têm a obrigação de alimentar, sim, dar alimentos, mas também têm a obrigação de educar a criança. Algum grau de educação. Então, direito, a criança tem sim a educação, o filho tem direito à educação, isso em relação ao pai. O pai colocou a criança naquela situação, o filho naquela situação, e ele tem que remediar essa situação que é incapacitante, né? Ainda que momentânea. Né? Então tem que alimentar, que a criança não consegue, o filho não consegue se alimentar sozinho, tem que alimentá-lo, tem que tentar remediar tal situação que foi ocasionada pelo próprio pai. Ele tem que remediar. Então, para remediar, alimentação, alimentar o filho, nutrir o filho, ok. Mas também, para remediar tal situação, tem que dar educação. Educar, aqui eu estou falando, na acepção, a gente vai pegar a acepção do dicionário Aulete, que é promover o desenvolvimento intelectual. Também é algo bem abrangente, mas acho que aqui é pertinente para a nossa discussão. É, sim, uma obrigação. O filho tem esse direito de receber educação e os pais têm esse dever. Uma relação, evidentemente, entre pais e filhos. Eu não estou falando aqui que é o direito universal à educação, que toda criança tem direito à educação. Tipo assim, criança, que os outros são obrigados a criar crianças, sabe? Não é isso, assim. Outras pessoas que não têm nada a ver, né? Todo mundo é obrigado a cuidar da criança dos outros? Não é. Isso é outra coisa. Estou falando uma relação, né? A guarda aqui, direito natural, a gente pode falar, relação entre pais e filhos. Tá? Os pais são os responsáveis pela criança. Então, não estou falando de direito aqui, a educação, como atualmente existe essa palhaçada estatista. Não é isso. Né? A Constituição, a lei aí estatal é absurda. É direito à educação. Aí você tem direito à educação para assaltar qualquer outra pessoa e tudo é ok, porque tem direito à educação. Não é isso. Você não pode agredir pessoas inocentes para dar esse direito à educação. Não é isso. Mas na relação entre pais e filhos, sim. Alguma educação há de ter, alguma educação. Eu não sei como delimitar isso. Eu sei que existe. Eu consigo conceber um extremo, que é o caso que eu falei para vocês, do pai que apenas alimenta o filho trancafiado no porão. Isso é um exemplo extremo. Mas eu não sei, sabe, qual é a linha que delimita isso muito bem. Mas qual o grau de educação? Qual a quantidade de educação? Não sei. Mas também eu sei o outro extremo, que os pais não são obrigados a dar toda a educação, sabe? Ensinar qualquer coisa, sabe? Também é um outro extremo, porque e é facilmente refutável, porque existem conhecimentos que, apesar de serem conhecimentos interessantes e tal, eles não são necessários de fato para a autonomia do indivíduo, para que ele seja autônomo, né, que ele tenha sua autopropriedade plena de fato, essa autonomia. Não, há alguns, sei lá, histórias, por exemplo, né, sei lá, as crianças, os pais não têm obrigação de ensinar, sei lá, histórias de, sei lá, de mitos da religião lá, sei lá, uma religião africana lá, do Quimbundo, não sei o que, de cultura do Quimbundo, não sei, sabe?
do Yorubá, ou algum mito, sei lá, sabe? Não tem obrigação de ensinar isso, tá? Religião em geral, sabe? Religião em geral, tá? Os pais não têm obrigação a ensinar o que é cristianismo, sabe? Não é essa obrigação, de fato, né? Sei que é, há muitos libertários que são cristãos e tal, mas não é essa obrigação, de fato. O pai que não quiser, o pai, por exemplo, que se for ateu, e não achar que é interessante, que não quer, sabe, não sei lá, por que motivo que seja, que não quer ensinar religião, qualquer religião, seja cristã, qualquer religião, religião africana, religião oriental, não importa. São coisas que não são necessárias de fato para a autonomia da criança. A criança pode ter um desenvolvimento intelectual sem essas coisas. Enfim, eu não estou aqui para ditar uma grade curricular tipo o MEC, né? Que existe a grade curricular, conteúdos que são, de fato, essenciais em todas as escolas. Nada disso, não estou defendendo nada disso. Estou falando que é facilmente refutável. Tanto o extremo lá do abandono intelectual absoluto, né, da criança trancafiada no porão, nem aprendeu a falar, sabe, nenhum estímulo intelectual mesmo. Isso é um extremo facilmente refutável. E o outro extremo, que os pais são obrigados a, sabe, que haja um conhecimento de tudo, né, que a criança tem que saber de tudo, de todas as coisas. Não, as crianças não são obrigadas a conhecer tudo, sabe? Os pais não têm obrigação de passar todo o conhecimento, sabe? É uma coisa... Agora, qual é a diferença entre um adulto, um pai que é independente, que é autônomo? Qual é a diferença entre o pai e o filho que é dependente, que não tem autonomia, que chama heteronomia, digamos assim? Qual é a diferença? Há uma considerável diferença aí de conhecimento. O pai tem conhecimento de certas coisas e esse conhecimento faz com que ele seja um ser autônomo. Então, é importante que o pai, tendo esse conhecimento, já que é esse diferencial entre pai e filho, é importante sim, o pai tem que passar algum conhecimento que ele tem para o seu filho, para dar a ele a independência, digamos assim, né? Uma educação que emancipe o seu filho. Então, também pode entrar numa polêmica, que existem pais que não têm muito conhecimento, que são muito humildes e tal. Tudo bem, podem ser humildes, mas se eles estão num status acima das crianças, porque eles são adultos, têm autonomia, eles estão acima dos seus filhos, né? Existe aí uma diferença. Existe uma diferença aí. Né? Se eles têm a guarda, tem alguma diferença. Então, o conhecimento desses pais tem que ser passado aos filhos, né? Isso que eu vejo como algo razoável, né? Mas, repito aqui, não sei qual é a linha que delimita isso, né? Qual conhecimento exatamente é uma questão muito complicada, mas eu acho que dá para afirmar, sim, que alguma educação, sim, existe o direito a alguma educação, sim. Os filhos têm direito a alguma educação, sim. Os pais têm o dever, sim, de prover alguma educação, algum desenvolvimento intelectual aos seus filhos. Também no mesmo dicionário Aulete há um verbete bem interessante sobre guarda de filhos. Também fala de educação, que a guarda também diz respeito à educação. A guarda, ela abrange, sim, a educação. Os pais têm essa obrigação, né? Guarda de respeito, segundo o dicionário Aulete, uma definição acho que interessante, apesar de ter algumas ressalvas aqui. São os direitos e deveres do detentor da guarda dos pais, né, dos genitores e tal, em relação aos filhos, né? Agora, atualmente, eu sei que isso pode assustar, porque eu estou usando aqui símbolos linguísticos que estão bem atrelados ao estatismo. E abandono intelectual tem coisas aí que são absurdas, que são atreladas a abandono intelectual, né? São vistas como crime, segundo a lei estatal, né? O positivismo aí doido aí. Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos numa escola em uma certa idade, de 4 a 17 anos. Tá? Isso é uma obrigação. Se não, um dono intelectual. Isso, eu acho que é um exagero de fato, e o libertário não deve defender isso. Então, obrigação de matricular um filho é uma obrigação que não faz sentido. Né? E é antiético haver essa obrigação contra os pais. Né? Outros meios podem, homeschooling, por exemplo. Eu sei que alguma educação tem que ser dada às crianças. As crianças têm que aprender, sabe? Tem que ter algum estímulo intelectual.
Algum estímulo intelectual. Obviamente, escola não é o único lugar, né? Então, há outros meios, há alternativas a isso. Mas algum estímulo intelectual tem que ter. Eu não estou aqui defendendo, evidentemente, a concepção estatística atual, tá? Só uma coisa só. O conhecimentos contingentes. Tem muita coisa que, como até mesmo a Daiane tinha falado sobre educação sexual, né? Se um pai ele não quiser que o filho tenha educação sexual, ele tem o direito de não querer isso? Ele tem o direito, sim, de não querer isso. Porque a educação sexual, tudo bem que pode haver algum argumento a favor da educação sexual, assim, pela autonomia da criança, que a criança proteja a sua autopropriedade e tal. Mas, sabe, aí a gente vai entrar num ponto que vai ser muita coisa contingente, vai ser muita coisa acidental. Então, os pais têm a obrigação, por exemplo, de ensinar os filhos a, sei lá, qualquer coisa de uma catástrofe, por exemplo, até ensinar alguma coisa de, sei lá, se cair um meteoro aqui na Terra, se cair um meteoro, os pais têm, sei lá, é uma possibilidade, como um meteoro que acabou com a pedra lá doida do espaço, que acabou com os dinossauros. Sei lá, os pais têm a obrigação de ensinar aos filhos o que deve ser feito, sabe, num caso assim de um meteoro, alguma coisa, sei lá, alguma coisa pra se salvar, sei lá, muitas coisas, a gente pode pensar em muitas outras coisas loucas assim, sabe, coisas que não são, assim, há muitos riscos na vida, sabe, acho que os pais não têm obrigação de ensinar sobre tudo, sabe, de possíveis riscos, eu acho que não, ainda mais numa idade, sei lá, também tem a questão da complexidade da criança, da cognição dela. E também isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Também tem superdotado e tudo mais. Mas aí a gente vai entrar naquele negócio do ponto lá de então tem que ensinar tudo. Mas ser abordado por um pedófilo, isso é uma possibilidade, pode acontecer. Sim, pode acontecer, mas para muitas crianças isso não acontece, né? Então, assim, sabe, é uma coisa. A gente está falando aqui de algo acidental, sabe? Algo que é contingente, que não é necessário de fato. E a gente vai entrar num campo que vai ser muito complicado mesmo. A gente vai entrar. E os riscos, sabe? Tem o risco do meteoro doido. Algum risco, sabe? Sei lá. A gente vai pensar em qualquer outro risco, sabe? E pode acontecer, mas ainda assim, sabe? Um risco mais remoto. A gente vai entrar numa zona muito nebulosa. Então, eu tendo a defender o quê? Que os pais não têm obrigação de prover educação sexual. Eles não têm, é algo contingente isso. Inclusive, pais, por exemplo, sexo, você falar de sexo para criança para que ela se proteja de pedófilos. Mas muitas outras coisas, sei lá, a gente pode pensar em muitos outros acidentes. Vocês conseguem até pensar aí, muitos outros acidentes, e a gente vai obrigar todo mundo, sabe, a ensinar os seus filhos sobre possíveis acidentes, sabe? Ainda que não sejam tão imediatos assim, ainda que não sejam tão comuns, porque não é assim, é uma coisa grave, né? Mas não é que toda criança, a maior parte das crianças vão sofrer com um pedófilo, nem a maior parte das crianças vão sofrer com isso, né? A sociedade repudia a pedofilia, né? É uma coisa que é minoria da minoria mesmo. Os degenerados aí fazem parte da minoria, enfim, se bem que tem aquela questão também, né, criminosos, né? Se bem que aí já é uma outra zona aí, acho que criminoso, tem muita gente que passa pano pra criminoso, né? Principalmente se estiver passando necessidade e tal. Mas até mesmo para criminoso, né? Sei lá, os pais têm a obrigação de ensinar aos seus filhos como devem reagir a um assalto, sabe? E é outra coisa, assim, é uma coisa até mais, estatisticamente falando, é uma coisa mais comum assalto do que pedofilia, né? É mais comum assalto. E aí, é uma obrigação? Então, se o pai não quiser ensinar ao seu filho como reagir, sei lá, como tem que, sabe, como tem que reagir em relação ao assalto, como ele tem que proceder, sabe? Então, tem coisas que não são necessárias de fato. Eu acho que o mais essencial é a questão linguística, né? Ter alguma questão de linguagem, mas também não sei qual a lei que delimita muito bem isso, mas há muitos ensinamentos que são, assim, podem até ser importantes, mas não são essenciais, são contingentes, tá? A gente já fala aqui de acidente, de risco e tal, mas não é uma coisa realmente tão certa assim.
Mas aqui, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.